Olá, aqui é a Keila e nesta continuação da nossa minissérie sobre instalações prediais hidrossanitárias, veremos agora a parte de concepção de projeto, abastecimento, vazões e uma continuação também à parte de dimensionamento. Antes de a gente entrar no conteúdo, no entanto, eu peço para que, caso você ainda não seja inscrito no canal, você pode estar clicando no botão abaixo para se inscrever e você pode também, é claro, estar curtindo, compartilhando e comentando nesse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Agora, dando sequência então, é exatamente aqui os subramais, eles poderiam ser de 20 milímetros de acordo com o ábaco, mas pode ser substituído por 25 milímetros, 3/4 de polegada, para não ter essa questão de variação. E daí quando a gente tem aqui a suíte, essa suíte ali, ela tem 2 lavatórios, daí 2 lavatórios, cada lavatório tem 0,3 de peso, vezes 2 vai dar 0,6. A bacia com caixa acoplada, ela pesa somente 0,3. Daí o chuveiro com misturador, que nem a gente está vendo aqui, ele tem o peso 0,4. A banheira com misturador, né, que ela é alimentada por água fria e água quente, ela tem então peso 1,0. E se a gente fosse somar, aqui eu puxei a calculadora, vou limpar ela, daí se a gente fosse somar aqui 0,6 mais 0,3 mais 0,4 mais 1, daí a gente tem o total aqui, o peso de 2,3. 2,3, se a gente for ver ali no ábaco de luneta, ele está aqui entre 1,1 e 3,5, né? 2,3 está mais ou menos aqui no meio. Então, dessa forma, ela teria então diâmetros de 25 milímetros, 3/4 de polegadas, aqui em toda a tubulação de água fria que abastece e alimenta essa região aqui da suíte com a banheira. Daí, novamente, segundo a NBR 5626, para sistemas pequenos é recomendada a utilização de bitola padronizada em toda essa obra com a finalidade de economizar em luvas e redução, luvas de redução e tubos. Dessa forma, a gente economiza com a bucha de redução e as tubulações que, por mais que pudessem ser todos eles novamente de 20 milímetros, né, peso 0,6, 0,3, mesmo assim o 1 é menor do que 1,1, todos eles, todos os ramais poderiam ser de 20, mas é unificado o tamanho para 25 milímetros nesse caso. Daí, dando sequência, aquela família era de 5 pessoas. Daí, quanto da capacidade, né, do reservatório, segundo a NBR 5626 de 2020, ela deve estar considerando a frequência e a duração de eventuais interrupções no abastecimento e atender o consumo normal por no mínimo 24 horas. O dimensionamento de uma caixa d'água se dá com base em 3 informações básicas: o consumo médio diário per capita, a quantidade de pessoas que utilizarão o reservatório e a estimativa de dias que o imóvel pode ficar sem o abastecimento de água. Para residências de médio padrão, esse valor é estimado em 200 litros por pessoa por dia. E no caso de apartamentos, mesmo populares, é indicado considerar o consumo diário de 200 litros por pessoa, por conta de a pressão da água ser maior. Logo, como temos a previsão de uma unidade familiar de 5 pessoas, temos então que o consumo per capita desse residencial de padrão médio, que tem até mesmo uma banheira, daí seria ali de 200 litros per capita, e o número de ocupantes dessa casa seria 5. Então, se a gente fizer aqui 2 vezes 5 vai dar 10, acrescenta 2 zerinhos depois, então 10 mais 2 zerinhos teria aqui 1.000 litros de consumo nessa edificação para previsão de consumo diário. Agora, se a gente for fazer além do consumo diário a previsão da caixa d'água, lembrar que a caixa d'água é o dobro, é 2 vezes ali a capacidade de consumo diário. Então, seria, nesse caso, em vez de 1.000 litros, seria de 2.000 litros no mínimo essa caixa d'água para essa família de 5 pessoas. Considerando que fosse uma casa, um residencial unifamiliar, neste caso seria uma caixa d'água de 2.000 litros. Agora, se fosse um multifamiliar, daí haveria a previsão das outras unidades habitacionais, para dessa forma a gente ter a previsão geral ali da reserva da caixa d'água, que é dividida entre 60% e 40%, somente 40% vai ser colocada ali no reservatório superior, 60% ficaria no reservatório inferior, e fora isso a gente teria o RTI, a Reserva Técnica de Incêndio, se fosse uma unidade multifamiliar, que daí neste caso dependeria da quantidade de apartamentos que houvessem nessa edificação.
Lembrando que, então, porém, ao levarmos em conta a dificuldade de abastecimento em algumas regiões do Brasil, recomenda-se um valor de 2 a 3 vezes superior, ou seja, se ali o reservatório fosse de 1.000, então o dobro da previsão seria 2.000, ou até no limite 3.000 litros. Lembrando que a gente tem um comprometimento da potabilidade da água se a água ela ficar represada ali parada, quietinha, sem uso, na caixa d'água durante 5 dias ou mais. Daí isso de acordo com a NBR 5626, não pode passar 5 dias. Então a gente faz uma previsão de 2 a 3 vezes maior do que é o consumo diário dessa edificação. Então, geralmente o dobro, né, já está suficiente, então seria 2.000 litros para essa casa, ou então 3.000 litros se a gente fosse prever 3 vezes o consumo diário. Daí não muito além disso. Até mesmo pela intermitência, aqui eu coloquei uma imagem do sistema de rodízio de Curitiba e região metropolitana, em que é intercalado o dia que tem água, o dia que é realizado o reabastecimento e o dia que tem água. Como há esses 3 dias de, de ciclo de haver abastecimento e não ter abastecimento, daí por conta disso que o pessoal prevê até às vezes um pouquinho mais, né? Se fosse 3 vezes, então 3.000 litros nesse exemplo. Daí, aqui um outro exercício de banheiro. A gente tem um outro exercício aqui, que é pedido para calcular tubulação de água fria deste banheiro que é comercial. Daí, nesse banheiro comercial, a gente vê que tem aqui 4 lavatórios, 2 mictórios e 5 bacias sanitárias ali com válvula na parede. A gente dando sequência aqui, a gente, neste caso, inclusive, se a gente fosse somar, estouraria o valor de 100 e não seria possível estar utilizando aquele ábaco de luneta. Daí, a próxima solução mais simples adotada seria o do nomograma de pesos, vazões e diâmetros. Dando sequência aqui, então, a gente teria aqui 5 bacias sanitárias, daí o peso da bacia sanitária com válvula na parede é 32 vezes 5, que daí dessa forma a gente já teria aqui 160, mais 2 mictórios com caixa acoplada, né? Então 2 mictórios, um aqui, outro cá, né? 0,3 vezes 2 vai ser mais 0,6. Daí dessa forma a gente já tem 160,6, mais 4 lavatórios com misturador. Lavatórios com misturador, a gente tem aqui todos esses aqui, esses 4, que tem tanto de um lado recebendo ali por engate flexível a água fria, como também a água quente. E dessa forma, então, se é lavatório com misturador é 0,7 o peso vezes 4. 4 vezes 7, 28, é 2,8 então, que eu vou somar aqui, mais 2,8, que ele acaba totalizando 163,4 de peso total relativo. Daí, esse 163,4 é maior do que o valor ali de 100, né, que seria o máximo, o tamanho máximo permitido ali pelo ábaco de luneta. Daí a gente vendo aqui no nomograma de pesos, vazões e diâmetros, então, daí seria exatamente 163 que fica entre o 100 e o 200, entre o 100 e o 200, mais ou menos aqui a metade, a 150, um pouco acima essa gradaçãozinha em cima do 150 seria 160, e pouco acima do 160 em direção ao 170, ficaria aí 163 bem nessa região. Eu pintei aqui esse nomograma de pesos, vazões e diâmetros só para ficar mais fácil de enxergar. Geralmente ele é branquinho, eu só pintei aqui para ficar mais fácil de ver. É mais fácil de ver que aqui nessa parte à esquerda, só para facilitar a leitura, essa régua ela vai daqui, vai até lá em cima, daí como não coube, ela continua aqui, vindo de baixo até lá em cima, e daí ela continua aqui de baixo até lá em cima. Daí aqui o que fica mais à esquerda dessa reguinha, que ela sempre continua mais para cima, seria a parte de soma de pesos, os pesos que a gente estava somando aqui, os pesos relativos. Dessa parte à esquerda, imediatamente junto com a régua, seria a vazão em litros por segundo equivalente, que fica aqui nessa partezinha à esquerda. Lembrando que esse nomograma é utilizado para a água fria, então é o PVC marrom que a gente está utilizando aqui como diâmetro, que seria colocado aqui na sequência. Daí eu pintei aqui dessas cores coloridas em separado, aqui até aqui seria o diâmetro 16, daqui até esse outro nozinho seria o diâmetro de 20, desse nozinho até o nozinho de 25,
né? Então seria aqui exatamente 25 milímetros. Aqui eu pintei para facilitar a leitura, né? Assim por diante, 32 não coube, né? Continua aqui embaixo. Então até esse nozinho seria o peso de 32, aqui seria o peso de 40, daqui em direção para baixo, até o próximo nozinho. E bem aqui onde a gente chegou à conclusão que era 163, a gente põe um risco, até para ficar mais fácil de enxergar, se for o caso, que seria bem daqui. Então essa região, que seria o de 50 milímetros. Passou um pouquinho além de 100, mas é ainda 50 milímetros, igual inclusive ali o valor de 50 do ábaco de luneta. Daí, se fosse passar de 200, daí já entraria num diâmetro maior, né? De, por exemplo, 60 ou até mais, né? 75 e assim por diante, da forma como está dimensionado aqui nesse nomograma de pesos, vazões e diâmetros. Daí tem esse nomograma, ele é utilizado quando você tem o peso das peças. Senão, às vezes, ele é até utilizado um outro nomograma, que não é esse, que é o Fair-Whipple-Cial, né? Que às vezes ele é utilizado também, principalmente para a etapa mais preliminar de projeto de arquitetura, que a gente não teria todas essas informações, inclusive de peças, e como elas serão utilizadas, né? Com misturador ou não, né, quantas peças no total. Aqui a gente tem essas informações, por isso que a gente pode sair utilizando esse nomograma. Agora, continuando, devido ao peso total relativo de ultrapassar essas 100 unidades, não é possível utilizar o ábaco de luneta. Né, o ábaco de luneta, relembrando, deixa eu até voltar aqui para mostrar, seria esse daqui, né, que não passou de 100, ábaco de luneta para no 100, então seria obrigatório verificar ali se ele está extrapolando o valor de 100, verificar esse nomograma de pesos, vazões e diâmetros. Daí, esse nomograma, a gente verificando, a gente tem que, como o valor fica bem aqui, ele vai usar esse número de 50 milímetros, ou então o equivalente dele, se fosse roscável, seria 1,5 polegadas, com a vazão de 4 litros por segundo. Até mesmo ali o ábaco de luneta, não sei se deu para reparar, mas ele não tem o valor de vazão em litros por segundo, que neste caso, no entanto, nesse ábaco aqui, de nomograma de pesos, vazões e diâmetros, aqui a gente teria exatamente, né? Fica do outro lado aqui. Tem aqui o banheiro comercial, que ele é composto de 5 bacias sanitárias de 32 de peso, porque é válvula na parede, vezes 5 bacias sanitárias. Na sequência, a gente tem 2 mictórios com caixa acoplada de 0,3 vezes 2 e 4 lavatórios com misturador 0,7 vezes 4. Puxando para a calculadora, se a gente fosse fazer 32 vezes 5, a gente já tem um peso de 160, mais 0,3 vezes 2 vai dar 0,6, daí mais aqui 0,7 vezes 4, 4 vezes 7, 28, então é 2,8. Daí dessa forma a gente teria o peso total de 163,4, que é maior do que o valor do ábaco de luneta. Se a gente for ver aqui, voltar, vou até mostrar aqui, esse ábaco de luneta, ele para no peso de 100. E ele para no peso de 100 aqui para a gente pegar e verificar na faixa, né, de pesos, qual que é o valor do diâmetro do PVC soldável marrom ou do PVC marrom roscável, ali o valor em polegadas. Não tem inclusive o valor de vazão de litros por segundo que a gente teria aqui na sequência, nesse ábaco de nomograma de pesos, vazões e diâmetros. Esse ábaco aqui, só para a gente entender um pouco mais fácil, eu pintei ele dessa escala colorida. Geralmente ele é todo branquinho, ele não é colorido, eu só coloquei aqui para ficar mais fácil de ler. Daí a gente tem aqui, sempre à esquerda, essa reguinha ela começa bem aqui, no sentido da leitura da esquerda para a direita. Daí a gente começa aqui debaixo dessa régua e vai até aqui em cima, daí não coube aqui em cima, ela continua daqui de baixo e continua até lá em cima. Daí não coube, ela continua aqui embaixo e vai até lá em cima. Daí na parte à esquerda dessa régua fica a soma dos pesos. Daí se a gente tem aqui a somatória de pesos, a gente bate ali na reguinha onde é que ela tá. Na parte da metadinha à esquerda, essa reguinha que fica à esquerda dessa linha na vertical contínua, daí seria a vazão em litros por segundo. E eu pintei essa reguinha de forma colorida, de forma a dividir bem do nozinho para baixo. Né, bem do nozinho para baixo, né? Que é isso? Daqui para baixo seria o diâmetro de 16 milímetros, daqui para baixo, essa faixa, ele põe até setinha daqui em direção para cá. Isso aí seria o de 20 milímetros. Daí dessa parte em direção para cá, seria o diâmetro de 25 e assim por diante. E aqui não coube, mas ele continua aqui, 32 aqui
até para cá. Tudo isso daqui, do peso 6 até o peso 22, entre 22 e quase 23, seria diâmetro de 32. Então, ele localiza, né, o ábaco de luneta até mais ou menos aqui no 100. E, no entanto, esse aqui que ele ficou pouquinha coisa além de 100, ou seja, aqui entre 100 e 200, bem essa marca mais comprida, esse aqui seria o de 150. Daí, um gominho acima desse 150, bem aqui, já seria 160, sem chegar no 170. Então, bem no meinho desses dois aqui, seria 163. Daí, localizando aqui o 163, tem gente que faz até um risquinho para ficar mais fácil de enxergar. Daí, a gente teria, então, um diâmetro bem aqui do lado da onde a gente encontrou aqui o peso, né? O peso que está aqui à esquerda. A gente encontrou o peso de 163, fica bem aqui, a gente localizaria que o diâmetro tem que ser de 50. Daí, devido ao total desse peso relativo ultrapassar 100 unidades, nesse caso, não é possível utilizar o ábaco de luneta, mas consultando esse nomograma de pesos, vazões de diâmetros, temos que a tubulação de 50 milímetros, que vai ficar nessa região, e a vazão vai ser de 4 litros por segundo, né? Aqui bem pertinho, todos esses valores aqui, nessa mesma faixa. E ramais os vasos sanitários, lembrar que cada um deles, né, subramal é aquilo lá que parte do ramal azulzinho em direção à peça. Daí, parte desse ramal azulzinho em direção àquela outra peça hidrossanitária. Daí a gente tem 5 bacias que cada uma delas tinha peso de 32. Se a gente for bater aqui o 32, fica entre o 30 e o 40. Daí aqui depois em cima do 30 tem um gominho, o segundo gominho fica bem aqui. Então a gente fica bem aqui, fica uma vazão de, se aqui é 2 e aqui é 1 e aqui é metade dela, ficaria bem aqui no metade 50, 60, 70, mais ou menos 1,7 litros por segundo, quase 1,8 litros por segundo. Daí a gente teria isso aí de vazão para um diâmetro que é de 40 milímetros. Então, para esse peso que é de 32 para os subramais. Então, cada derivação aqui dessa ramificação que vai para essas bacias sanitárias, ela teria o diâmetro de 40 milímetros o subramal, a ramificação. Só que, como de 50 para 40 é super pouquinho, podia ser 50 tudo. Daí, da mesma forma, a gente tem também aqui que os mictórios, lavatórios, podia ser 25 milímetros no mínimo. Se quisesse, nesse caso, ficar opcional variar de 50 para 25, daí todas essas pias e também o mictório poderia ficar, então, com diâmetro de 25, ou então seguir, inclusive, se fosse o caso, com 50. Daí a gente teria todo o ramal aqui em direção às peças das bacias sanitárias com 50, daí continuaria o ramal com 50 mesmo nessa região ali das pias, mas saiu do ramal para subramal de pia, ou ali do mictório, se fosse o caso, podia unificar para todos eles derivarem de 50 para 25 neste exemplo, utilizando agora o nomograma de pesos, vazões e diâmetros, porque tem peso aqui deste lado, né, vazão deste lado, e o diâmetro consequente ali do ladinho na sequência. Daí, como ler as plantas hidráulicas e suas simbologias? É preciso se atentar para todos os detalhes da planta quando a gente tem a representação de um projeto, que ele tem aquelas simbologias do projeto hidrossanitário, daí, inclusive, a legenda que acompanha essa planta. Pois, embora a simbologia seja padrão, ela pode mudar em cada empresa ou em projetos diferentes da mesma consultora. Daí é na legenda que podemos conferir o que cada símbolo representa, sendo importante para o entendimento correto do projeto. Mais detalhamentos são feitos nas notas, como, por exemplo, as escalas a serem trabalhadas, os materiais utilizados, as formas de execução, distâncias definidas em cada instalação, esclarecimento dos testes a serem realizados, todos eles sempre obedecendo às normas referentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. E para entender a simbologia na planta hidráulica, você pode estar conferindo essa legenda geral, em que geralmente o pessoal acaba utilizando essas simbologias no projeto de sistema predial de água fria. Daí a gente tem essa simbologia básica quando a gente tem as colunas. Geralmente o pessoal marca quando é coluna de água fria, às vezes marca com a letra F, às vezes marca AF. Daí coluna de água fria com válvula de descarga, às vezes o pessoal marca com a letra A. Coluna de limpeza, às vezes o pessoal marca LI em cima. Na metadinha de baixo, geralmente o pessoal marca o diâmetro que está passando por essa tubulação, por essa coluna. Daí quando é de extravasão EX, quando é do alimentador predial AP, quando é alimentação de barrilete AL, quando é de recalque REC, quando é da coluna de sucção seria SUC.
Daí a gente tem a coluna desviada, que seria a letra D, e coluna de alimentação de barra e leite inferior seria a AB e o I minúsculo. Daí quando é tubulação de água fria, geralmente o pessoal marca com uma linha mais espessa contínua, e quando a gente tem o válvula, registro e equipamento, a gente tem a marcação ali da bolinha com triângulo pintado. Tem outros tipos de válvula, daí tem o registro de gaveta também, registro de pressão, que é o branquinho, o de gaveta, que é o pintadinho. Daí a válvula de pé, ela tem ali o triângulo de pé. Daí a gente tem conexões, né? Quando é joelho de 90, curva, quando é curva de 90, curva de 45. Quando a gente tem o joelho voltado para cima, no início da coluna. Quando a gente tem ele voltado para baixo, a descida ali de uma coluna. Daí a setinha sobe, a setinha entra, né, na tubulação. Quando a gente tem uma transição de tamanho, uma redução, a gente tem um triangulinho que marca ali a redução. O T a gente faz esses cisquinhos, daí quando é voltado para cima o T, quando é voltado para baixo o T. Quando a gente tem o T de redução também, quando a gente tem o T de 45 ou um nipple, ou ali a flange, ou um bujão com plug, o tampão ou cap. Daí quando a gente tem uma torneira ou válvula boia, ou tubulação ascendente ou tubulação descendente, geralmente a simbologia seria essa. Agora, a gente tem também abreviaturas que são colocadas nas peças, geralmente, e seria abreviatura também, às vezes, para aço carbono, para bebedouro, bacia sanitária, para banheira, chuveiro, extravasor, daí ferro fundido, filtro, limpeza, lavatório, mictório. Daí, às vezes, dependendo do escritório, às vezes pode variar um pouquinho essas abreviaturas, mas no geral, geralmente, o pessoal segue essas daí. Daí, dando sequência, a gente tem aqui, por exemplo, um desenho esquemático isométrico aqui da instalação de ligação de reservatório inferior, aqui com as válvulas de pé e também as bombas. E a gente tem aqui o exemplo de tubulações, tem, nesse caso, acessórios nela e conexões nela, como, por exemplo, registro de gaveta, aquela bolinha pintada preta, né? Se fosse a bolinha branquinha, a gente sabe, né, que aqui, por exemplo, seria o registro de pressão, aqui é de gaveta e aqui é de gaveta também. E a gente tem na marcação da tubulação esses cisquinhos, né, que marca quando é curva de 45, quando é curva de 90 graus, quando é o joelho, aliás, perdão, de 90 graus. Se fosse mais aberto, né, seria a curva. Quando a gente tem os T's aqui alocados também. Quando é isométrico, é claro que você não precisa botar a setinha para cima, mas enfim, se fosse na planta, você até mesmo marcaria e colocaria se a setinha está indicada para baixo, para dentro, né, da tubulação descendo, ou se ela está indo em direção para cima, né, subindo. Outro exemplo aqui, a gente pode estar identificando os elementos, o que seria então esse registro, e aqui também, daí esses elementos aqui de ligação, essa curva, daí aqui também, e esse aqui que fica embaixo, né, de pé ali dentro do reservatório. Daí, para ficar mais fácil aqui, então, qualquer coisa pausa para você tentar identificar o que é o A, o que é o B, o que é o C, o que é o D e o que é o E. Daí, terminou então, agora eu vou dar sequência, que dessa forma, aqui começando desde baixo, essa aqui é a válvula de pé com crivo, daí esse B aqui seria a válvula de retenção. A gente tem aqui o C tanto aqui embaixo como ali em cima, é o registro de gaveta, registro esfera, do tipo esfera, aquele lá que aguenta maior pressão e resiste um pouquinho mais a golpe de ariete. Daí a gente tem também aquele lá que é a conexão que está marcada com D, que é uma curva de 90 graus. A gente tem a conexão em T, né, que seria o T de 90 aí. Existe também aquele T inclinado, né, que parece uma letra Y, seria o T de 45. Daí, dando sequência, a gente tem aqui a leitura recomendada. Eu utilizei aqui algumas imagens, que é da NBR 5626. Mostrei aqui também a NBR, tanto os dados, as tabelas, como algumas imagens dos mangotinhos ali, do sistema de hidrante de mangotes para combate a incêndio, que seria NBR 13.714, e trouxe algumas imagens e alguns conceitos do livro do Roberto de Carvalho Júnior, que é bastante ilustrado e bastante prático, né, para a gente só bater o olho e na sequência já entender através das imagens. É um livro bastante didático e bastante de fácil compreensão também, que eu recomendo. Espero que você tenha curtido. Nos vemos na próxima então.